Olá, seja bem-vindo à Semana Temática Criatura de Jardim. A nossa entrevistada é a zootecnista Maria Cristina Afonso Lorenzon. Ela é professora do Departamento de Produção Animal do Instituto de Zootecnia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Maria Cristina é especialista em abelhas e ela vai falar da importância da polinização para o meio ambiente e da produção do mel no Brasil. Olá, Maria, obrigado pela sua participação na nossa Semana Temática. Professora, o que é, de fato, a entomologia? Entomologia é a ciência que estuda os insetos. Vejam bem que insetos são animais, então é um grupo que pertence ao reino animal. E o âmbito dela é bastante amplo, vai desde o estudo da sua biologia até a área de criação. Então nós temos aí os estudos dos insetos úteis, os insetos pouco conhecidos e os insetos que são considerados inseto praga. Professora, qual é a importância então de se estudar os insetos? Bom, Marcos, os insetos são usados na alimentação em muitos países. No Brasil não é comum se comer insetos, mas aqui no Brasil, um dos principais serviços de alguns insetos é a polinização. Temos ainda também o preparo de algumas bebidas que são feitas através de insetos e alguns alimentos que se usam para poder então se valer desse grupo que é muito abrangente. E as abelhas, qual é a importância delas para a nossa sociedade? As abelhas elas têm uma extensão enorme no grupo dos insetos, porque compõem mais ou menos 30 mil tipos diferentes do nosso planeta. Só no Brasil tem cerca de 3 mil a 4 mil espécies. Então você imagina que elas são um grupo que polinizam e através delas vocês vão obter os frutos e as sementes e manter toda a cadeia produtiva de manutenção das espécies. E aí nós estamos falando das espécies de pássaros, mamíferos, outros insetos, do homem, evidentemente, que necessita principalmente dos seus alimentos, frutas, e também a manutenção dos jardins. Lembrar para vocês que as flores, elas hoje representam a maior biodiversidade no mundo. São as abelhas que são as responsáveis pela manutenção das flores, das espécies florais no nosso planeta. Professor, como é que funciona a sociedade das abelhas, Tem abelhas que são mais sociais, outras que são antissociais. Como é que funciona isso? As abelhas, elas são um grupo amplo, e são divididas em abelhas que vivem de forma solitária. Algumas são semissociais e outras são sociais. As sociais, elas vivem em família. Mas o grupo de solitárias costumam se proteger vivendo também vizinhas. E a gente chama isso, então, de ser comunal. Ou ser vizinha. Então nós temos os grupos que são solitários, mas que têm vizinhança, e os grupos que são grandes populações e que podem chegar a 2 mil, 3 mil indivíduos numa só família. Então a especialização é muito ampla nesses grupos que a gente chama de sociais. E como é que funciona a polinização? Não, veja só, é bem intrincado esse mecanismo de sobrevivência das abelhas, tanto solitárias quanto sociais. As abelhas solitárias, elas pegam recurso do meio ambiente, que é néctar e pólen das flores, e acidentalmente elas lançam o pólen no sistema reprodutor, no mecanismo reprodutor, o que desencadeia o processo reprodutivo da planta. Então é um trabalho que ela faz de uma forma em comunhão com a planta. Bom, ela traz para a sua colmeia o recurso. Pode ser pólen, pode ser néctar. E aí a família sobrevive. Então, tanto na solitária quanto nos grupos sociais, elas vão precisar desses recursos que nós chamamos de recursos primários. Lembrou bem quais são? Pólen e néctar. E o néctar, Um abastece de proteína a família e o outro abastece de carboidratos a família. Todos os dois são essenciais, daí são chamados de recursos primários. É isso que faz o segredo da sobrevivência, acredite. Há 150 milhões de anos elas sobrevivem assim, é o segredo da vida. Quais são os principais desafios para se fazer uma polinização? Para os insetos são muitos. Você imagina que ele dentro da sua família, protegido, sai para o meio ambiente, tem muitas surpresas. Uma das surpresas dos insetos ou das abelhas é tomar esse recurso, porque a flor, a espécie floral, ela vai protegê-lo com toda a sua energia. Por quê? Porque ela só dispõe daquele momento como flor aberta. Então, a planta precisa reconhecer o seu polinizador. Então, a abelha tem que desencadear o seu mecanismo para conquistá-la. Esse trabalho é um trabalho evolutivo entre a abelha e a espécie floral. Uma vez que elas se integram, aí ela libera o famoso recurso que eu comentei, pólen e néctar. Esse recurso, então, é destinado à família. Então, nós temos as espécies solitárias, que são as mais exigentes.
elas gostam de apenas algumas espécies florais, como é o caso das orquídeas. A orquídea aceita pouquíssimas espécies para poder levar o seu recurso. Imagine que a orquídea disponibiliza um novo recurso que eu não falei para vocês, o perfume. O perfume ela disponibiliza para os machos para poder reproduzir para as abelhas. Ou seja, é uma escolha da flor. É uma escolha da flor. Então, é uma interação entre esses dois grupos muito sugêneros, né? Bom, então a polinização ela é complexa e ela então permite a reprodução das plantas e permite então a alimentação das abelhas ou então a da sua reprodução. E aí então nós temos um desencadear de mecanismos que vai permitir a sobrevivência de ambos os grupos. E todo esse trabalho gera para o homem muitos benefícios, né? Quais são os produtos que são gerados a partir disso? O principal produto são os frutos e as sementes, né? Isso desencadeia então toda a sobrevivência da cadeia alimentar e da cadeia animal. Bom, para o homem nós temos aí os produtos da abelha, que são muito famosos de vocês. Você conhece um? O mel, né? Nós temos aí agora que a população está consumindo o pólen apícola, nós temos a própolis, que é usada hoje nos dentes, nos dentifrícios, nós temos aí a apitoxina, que está sendo utilizada para corrigir inúmeras doenças, nós temos também a geleia real e tem o produto aí do uso da criação, venda de enxames, rainhas, equipamentos apícolas. É uma indústria muito forte em todo o mundo. Professora, tem muita gente que tem muito medo de abelha, né? Agora, a gente tem que ter muito medo delas ou elas tem que ter mais medo do ser humano? O que sofre mais perigo, nós ou a espécie da abelha? Realmente ambos têm que tomar cuidado na resposta, porque se as abelhas desaparecerem por alguma questão envolvendo o meio ambiente, o homem vai ser penalizado morrendo de fome, porque vai faltar seus alimentos no seu dia a dia. Então, as abelhas sofrem com o meio ambiente quando ele está poluído, quando ele apresenta resíduos que prejudicam a sua família. E isso pode levar à extinção da família e algumas espécies presentes no meio ambiente. Com relação ao homem, ele vai ficar sem o suporte da sua alimentação preciosa, que principalmente são os frutos e suas sementes. As pessoas erroneamente têm medo, pelo menos algumas pessoas têm um medo errôneo sobre as abelhas, achando que elas vão matar ou vão atacar propositadamente. As abelhas têm realmente um sistema de defesa muito bem planejado. E como é uma família muito grande, o volume de ataque é maior. Mas uma vez elas deixadas em paz, elas não atacam espontaneamente. As pessoas devem tomar cautela para não se aproximar de ninhos de abelhas sociais, aquelas que têm famílias numerosas, né? E qualquer problema envolvendo ninhos de abelhas deve ser devidamente repassado à Defesa Civil. O professor Einstein tem uma frase famosa que ele diz que sem abelhas o homem duraria apenas mais 4 anos. O que tem de verdade nessa frase? Esse físico famoso fez uma previsão hilárica, porque realmente hoje a gente já está vivenciando alguns sintomas dessa perda. Os Estados Unidos estão perdendo uma soma enorme de dólares por deficiência da polinização de muitos cultivos dentro da agricultura. Então, eles estão sentindo não só a perda econômica, como também a perda em alimentos, que é consequência. A Europa, a mesma coisa. Parte da Ásia também. O Brasil ainda está imune, mas ele pode vivenciar essa situação um pouco mais adiante se continuar agredindo o meio ambiente. Então ele fez essa previsão, talvez em função da bomba atômica destruindo o mundo, porque aí as abelhas desapareceram e aí então teve um reflexo imediato em toda a cadeia produtiva, animal e vegetal. Você queria falar da importância do mel e dos seus derivados para a saúde do homem? Bom, o pessoal considera o mel alimento, mas a população, de uma forma geral, procura esse alimento como medicamento. Na verdade, ele tem essa transição como alimento e como medicamento. A propriedade que lega a ele essa transição de ser alimento e ser medicamento é a propriedade antioxidante, que poucos conhecem. Ele restabelece o equilíbrio, ele é capaz de limpar os radicais livres e isso traz vitalidade a todos os nossos órgãos. Esse é o grande benefício do mel. Então, por conta disso, ele torna-se um produto primo na natureza, quer dizer, ímpar, né? No sentido dele prover as calorias devidas aos nossos órgãos. Agora, para ser um produtor de um criador de abelhas, é muito dispendioso? Bom, ele tem que ter uma especialidade, ele tem que ter um curso de formação, mas dentro das culturas de criação animal é uma das mais simples. Basta ele ter uma roupa de proteção e ter uma colmeia.
né? Essa colmeia hoje gira em torno de R$200, num custo geral entre proteção individual e mais então o artefato para ter a sua colmeia. O enxame também é valioso, né? Mas no total gira em torno de R$200. Você acha que o Brasil tem investido o suficiente na polinização? Na parte de polinização no Brasil está praticamente emergente, porque a agricultura ainda dispõe de insetos nativos. Então há uma polinização indireta. Nós falamos que temos a polinização direta quando existe o apicultor levando as suas colmeias. Então nisso o Brasil ainda não deu a devida importância. A agricultura precisa parar de usar pesticidas de uma forma indiscriminada, porque senão não será permitida a instalação de colmeias dentro de pomares. Com isso, as cifras de produção agrícola têm caído. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro há uma necessidade de polinização do maracujá. É uma abelha até especial que poliniza o maracujá. Com isso, a produção do estado caiu para quarto, quinto lugar, por conta da falta do serviço de polinização. E nisso o produtor entra. Para ele é um serviço básico de remuneração. Professora, para quem quiser saber um pouco mais sobre a polinização, sobre esse trabalho, tem algum site que a gente possa procurar? Nossa equipe monta e organiza um site para a sua consulta. Por favor, será um grande prazer contar com a sua visita no nosso site. É www.ufrj.br/abelha-natureza. 100.com. 100.com. Muito obrigada. E o nosso programa termina aqui, mas não deixe de assistir a outros temas e entrevistas da Semana Temática aqui na nossa página na internet. A gente se vê. Tchau!